Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A2. Eu sou a Vicky. Eu sou o Reniel. Hoje é falar um pouquinho dos melhores do primeiro semestre. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Ajudar a impulsionar a página, que é muito importante para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. A gente fez uma lista aqui com algumas perguntas, né, para direcionar a gente no vídeo. E a primeira pergunta é: qual foi o melhor livro lido esse ano? E é uma pergunta bem difícil, assim, eu acho, porque a gente leu grandes e bons livros esse ano. O meu livro preferido desse ano foi, com certeza, O Mito de Sísifo. Foi um livro que me impactou muito. Eu acho que quando eu li, eu não esperava direito que ia ser aquilo tudo. E foi um livro que mexeu muito comigo, né? O Reni já trouxe ele aqui algumas vezes, é um dos livros favoritos dele também. E ele sempre me pedia para ler, e quando eu li, eu entendi. E é aquela coisa assim que mexe com absolutamente tudo que você é, tudo que você acredita. Ele vai movimentar cada um desses espaços assim. E é um livro incrível, assim, foi revolucionário pra mim. É o meu livro favorito. Foi difícil escolher também, né? A gente leu bastante coisa boa, mas eu acho assim, pelo momento que eu estava lendo o livro e pelo que ele tocou em mim, eu acho que foi Dificuldade de Ser, do Jean Cocteau, né, que é um livro meio autobiográfico, meio ensaístico, e ele fala sobre a dificuldade de ser, né, o tanto que é difícil a gente se encontrar, né, no mundo, né, dentro da realidade, e como que às vezes a arte, né, serve como um instrumento para a gente se conhecer, se autoconhecer. Enfim, é uma obra sensacional. Eu conheci o Jean Cocteau assim por acaso, né, passando assim numa lista de compra, eu vi o livro, li a resenha assim da editora, interessei e foi fantástico, né? E é um livro que me toca assim, sempre que eu lembro dele, é muito impactante assim, me tocou muito, de certa forma. Bom, a segunda pergunta é: qual livro mais te decepcionou esse ano? E essa é uma pergunta que eu também achei difícil, porque eu não li livros decepcionantes esse ano, mas eu vou trazer um aqui pra exemplificar, assim. Eu vou trazer Rebeca, que foi um livro que eu amei muito, mas, assim, que eu esperava que ele fosse ser o livro da minha vida, e não foi, assim. Eu dei, acho que 4 estrelas, 4 estrelas e meia pra ele. Rebeca vai contar a história de uma mulher que vai se casar com um homem muito nobre, muito rico, né? E ela vai morar com esse homem e ele tinha acabado de ficar viúvo de justamente Rebeca. Então essa menina entra nessa casa e ela vai viver ali como a segunda senhora ali de Manderley, né? No caso que é a mansão. E ela vai viver às sombras dessa primeira senhora, né, no caso de Rebeca, que vai estar ali por todas as partes. E é um livro, assim, é um suspense muito psicológico, denso. A gente não sabe direito o que está acontecendo, quem são aquelas pessoas, a gente não sabe quem foi Rebeca. E essa personagem completamente estagnada, invejosa, ciumenta e medrosa, então a gente não consegue vê-la se movimentar. E é um livro bem angustiante, assim, é um livro muito bom, mas que eu realmente coloquei ele como decepcionante porque era um livro que eu imaginei que fosse ser o da minha vida, assim, e eu encontrei algumas questões nele que eu não gostei. Inclusive tem resenha aqui no canal, a gente vai deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada aqui depois. O livro que mais me decepcionou, eu acho que foi um pouco nesse sentido também, não que o livro seja ruim, mas é que eu esperava muito dele, que é o Dom Juan, narrado por ele mesmo, do Peter Hand. E aqui a gente vai ter uma história de um monge, né, que vai se encontrar com Dom Juan, esse personagem quase mitológico da literatura. E a gente vai acompanhar, né, as aventuras, as peripécias desse personagem com as mulheres que ele encontra, né, durante esses dias, essas noites. E apesar de ser um livro muito, muito interessante, é, tem um arquétipo do Dom Juan aqui, mais ou menos pensado na literatura do Camus, na obra do Mito de Sísifo.
Foi por isso que eu até comprei esse livro, né? E eu esperava um pouco mais, né? Não que o livro não seja bom, igual a gente falou, mas não me tocou, né? Quando a leitura não te toca, quando você, né, não se sente assim entregue à obra. Foi um pouco disso. Mas é um livro interessante para quem quer conhecer, para quem gosta do Camus, né? É, fica a indicação, apesar de não ter sido, né, como eu esperava. Mas é porque eu esperava, assim, eu coloquei uma expectativa muito grande, né? Eu tinha uma expectativa muito grande em cima da obra, esperava encontrar o Camus aqui, né? E é o Peter Hendrick, né? É outro escritor, outra perspectiva, mas fica a indicação também. A gente sempre fala, né, que a gente tem um pouco de dificuldade, assim, de colocar livros com notas muito baixas, ou com avaliação ruim, ou falar que o livro é ruim, decepcionante. Eu acho que a gente consegue entender bem, assim, a particularidade de cada livro, de cada... Mas eu acho que quando um livro decepciona é sempre nesse sentido, assim, pra gente. Eu acho que é uma coisa que a gente esperava, algo grandioso, e no final é um livro que... É muito a relação da expectativa e da realidade, né? Mas foi interessante, assim, eu gostaria de conhecer mais da obra do autor, mas não foi como eu esperava. Bom, em paralelo ao que mais decepcionou, a terceira pergunta é qual livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre? E comigo eu vou trazer para vocês O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. E, gente, esse é um livro que estava parado aqui em casa. O Reni leu ele há, o quê? Uns 3 anos atrás? Não, por aí. E é um livro que estava aqui em casa, ele pequenininho, ele quase não dá para ver. E eu peguei ele para ler entre algumas leituras, para poder, né, dar uma fluidez, dar uma rapidez, assim, na minha leitura. E eu peguei sem esperar nada dele, achando que fosse ser mais uma história, e esqueci que era o Calvino que estava escrevendo o livro. E, gente, é um livro incrível, assim, eu amei, eu falei pro Reino, tanto que eu me apaixonei por essa história. Sobre o que fala? Ela vai contar a história de um visconde que vai para a guerra e nisso ele é atingido, né, por um canhão ali e ele se parte ao meio, literalmente ao meio. E aí essas partes voltam para a sua cidade, né, voltam ali para os seus súditos. E essas partes, uma vai ser a parte má do Visconde, outra vai ser a parte boa do Visconde. E tanto a parte boa quanto a parte má, eles vão ali aterrorizar os súditos deles, aquelas cidades deles. E é um livro que vai falar sobre essa incompletude estrutural do homem, sabe? Esse lado da alienação, da incompletude, da dualidade, enfim, todas essas questões aí que assombram a condição do homem, né? E é um livro incrível, ele vai trazer isso de uma forma totalmente leve, divertida e com várias outras pequenas histórias interessantes ali no caminho que podem oferecer uma reflexão legal. Então leiam, gente, para quem tá começando a ler, para quem quer pegar um hábito de leitura, esse livro é muito bom, porque ele tem assim 90 páginas, você lê numa sentada e é uma delícia, assim, Calvino não erra, gente, não tem como. Bom, o livro que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre foi Demian, com certeza. Eu via muita propaganda dele no Amazon, até em sebos, né? Aparece muito livros do Hermann Hesse. E eu achava que era uma coisa meio ficção científica, uma distopia, futurista, e nunca tinha dado moral. Aí eu vi 2 amigos meus comentando, né? O Felipe e o Gustavo. E aí eu falei assim, bom, vou ter que conhecer, vou ver do que se trata. E foi surpreendente, né? Um romance de formação do autor. Então aqui vai ser meio que uma história quase que autobiográfica, de certa forma, sobre um jovem que vai conhecer um amigo na escola, ainda na infância, e vai ser o movimento, né, desse jovem de se tornar o que ele é. Mas é uma literatura carregada de referências à literatura clássica, à mitologia, à religiosidade, religião, e com muita filosofia, muita psicanálise, né? Tudo que a gente mais gosta. E assim, me tocou muito,
me tocou porque também o personagem, de certa forma, assim, eu me identifiquei muito com o personagem e a escrita do Hermann Hesse é espetacular, né? Que massa, que bom que foi encontrar o Hermann Hesse, esse livro. Fica de indicação, Demian. Bom, a próxima pergunta é qual o autor favorito do semestre? Novo autor, o autor que você conheceu agora? E bom, eu vou trazer aqui a Taylor Jenkins Reid. Esse não é o melhor livro que eu li no ano, né? Inclusive trouxe outro aqui, mas também tem outros que eu li melhores que ele. Mas essa é uma autora que lançou novos livros, né? Ela tá lançando vários livros novos e tem vários livros dela em alta. Então tem o Daisy Jones and the Six, que ficou bastante em alta, tem os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tem Amores Verdadeiros, tem vários livros que ela lançou recentemente e todos são livros que eu quero muito ler, são livros que fazem muito, assim, o meu estilo. Então é uma autora que, assim, eu acho que tudo que ela já publicou tá na minha wishlist e que eu pretendo ler no próximo semestre. Bom, e até então eu só li esse livro dela, né, que é Daisy Jones and the Six, e esse livro vai contar a história ali de uma banda nos anos 70, desde o seu início até a sua ascensão e depois a sua queda. É um livro no estilo documental, então por vezes a gente quase chega a procurar o nome da banda no Google, assim, para ver as coisas, mas é uma banda ficcional. E a gente vai acompanhar absolutamente tudo que envolve essas pessoas aqui, então a vida deles particular, a relação deles com drogas, os relacionamentos entre eles, os amores, as famílias. E é um livro muito bom, muito legal de ser lido e eu super recomendo pra vocês. E eu quero ler muito mais dela, da Taylor Jenkins Reid. Bom, o meu autor, né, a autora favorita do semestre é Susan Sontag. Li no começo do ano esse livro dela sobre fotografia. Li um romance também dela, O Amante do Vulcão. E é uma escritora muito incrível também. É a capacidade de argumentar e as reflexões que ela coloca, né? Esse livro a gente tem até uma resenha a respeito dele, falando um pouquinho do que ele fala. E isso é um livro, um clássico, né? Da crítica sobre arte, reflexões sobre a modernidade, sobre a nossa forma de enxergar o mundo, a realidade. Vale muito a pena. Não fala só sobre fotografia, mas fala como a gente está se colocando hoje, se percebendo hoje em meio ao mundo. Então, uma obra assim, imprescindível para qualquer leitor, né? Uma grande indicação. E tudo que ela escreveu, né, na verdade, ela tem uma influência muito forte da filosofia, né? E acho que vale a pena conhecer um pouco mais sobre ela. Bom, a próxima pergunta é qual o seu personagem favorito desse primeiro semestre? E pra mim, eu acho que não tem como ser diferente do que as mulheres aqui de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, principalmente a Clara e a Alba. Eu não consigo definir qual delas eu gosto mais, mas são personagens incríveis. E A Casa dos Espíritos é um livro que a gente vai acompanhar, né, essa família de perto. Essa família que vai ter ali como centro 3 gerações, né, de mulheres. A Clara, depois a Blanca, depois a Alba. E é um livro que vai se passar ali no Chile, por volta, né, do início do século XX até ali os anos 70. E é um livro, gente, assim, que a gente acompanha muito de perto a história delas, a vida delas e os acontecimentos, os relacionamentos, o que elas pensam. Então, esse é o livro para você conhecer um personagem, se apaixonar por ele, ou odiar ele completamente, ou amar cada parte dele, ou amar as contradições dele. E essas duas personagens, pra mim, elas são, assim, o ponto alto dessa história. A Clara ali, a matriarca da família, né? A Clara clarividente, que é ela que vai ser a que move os objetos, a que conversa com os espíritos. E a matriarca dessa casa, né? Que vai permitir com que toda essa história seja possível ali. E depois a última geração, a Alba, que é uma personagem que é muito fácil de mim, por exemplo, me identificar, né? Porque é uma personagem mais nova, jovem ali.
ela vai estar ali no início da ditadura, né? Então a luta, a política vai ser muito importante para ela e como ela vai associar todo esse passado, tudo isso que a precede, né? Dessa história dessa família que a precede com o que ela tá vivendo hoje. E, gente, esse livro aqui, favoritíssimo, assim, eu queria ter colocado ele junto com o Mito de Sísifo, porque ele foi incrível. E essas personagens, com certeza, assim, elas vão ficar no meu coração, assim, então elas são perfeitas. Bom, o meu personagem favorito foi o Anton Chigurh, do Onde os Velhos Não Têm Vez, que é um livro do Cormac McCarthy e que deu origem, né, pro filme dos irmãos Coen, que era um filme, assim, um dos meus filmes favoritos da vida, Onde os Fracos Não Têm Vez. E, enfim, para quem viu o filme já, né, a história é muito parecida. Os irmãos Coen, sim, foram muito fiéis, né, ao livro, apesar de o livro ele aprofundar, né, ele ter uma sequência um pouco mais longa dos acontecimentos e a gente poder compreender melhor, né, o que estava por trás, né, as intenções, os interesses, as motivações desses personagens. E esse era um vilão assim que eu gostava muito. Esse livro é muito bom. A escrita do Cormac é muito direta, muito crua. Fica de indicação também para quem gosta de um livro com suspense, com thriller, né? Com um ambiente mais pesado de perseguição, né? E muitas reflexões sobre violência também, né? Sobre essa questão da violência nos Estados Unidos. É uma obra muito massa, muito profunda. A próxima pergunta é: qual livro te fez chorar esse ano? E eu começo repetindo, porque não tem outro. A Casa dos Espíritos, né? Eu falei pra vocês aqui que é um livro muito denso, né? E ele vai trazer realmente uma história de vida, né? Mais do que uma vida, né? Vão ser 3 gerações de uma família. E uma hora elas vão se acabando, né? A gente vai ver também o fim dessa história. E ai, gente, eu chorei muito. Eu chorei muito porque a gente aprende a gente conhece essas pessoas, sabe? A gente entende elas, a gente... O personagem mais horrível, assim, a gente também sabe o outro lado, a gente sabe dos afetos ali que movem a família. Então é um livro que o tempo passa também, né? Muito tempo se passa, então como essa passagem do tempo ela é dolorida e ela mexe com a gente e ela muda muita coisa na gente, né? Então, é doído, assim, eu chorei muito, mas foi um chorar, assim, de emocionada mesmo, assim, não de tristeza, assim, é bem emocionante, é lindo, lindo, lindo. Leiam A Casa dos Espíritos. Bom, um livro que me fez chorar, pelo menos que eu me lembro desse primeiro semestre, foi Ela e o Seu Gato, que foi uma indicação do Quadro em Branco que eu vi. E eu comprei porque era um mangá de volume único, a gente queria conhecer alguma coisa assim, explorar esse universo que a gente lê pouco. E é muito legal essa história, uma história muito singela, muito sutil, né, sobre uma menina e um gato, e a relação deles durante um ano e o crescimento, né, pessoal dela, enfim, mas é muito fofo, gostei muito, e dá pra você ler assim numa sentada, uma história muito gostosa de ler. E fica de indicação para quem quer, né, ler mangás e não sabe por onde começar, porque sempre essas histórias têm muitas edições, né? Essa aqui é uma indicação bacana. Eu acho que agradou bastante a gente, assim, né? Eu já tinha lido Naruto, né? A Vika eu acho que nunca tinha lido mangá, mas foi muito legal. É lindo. A próxima pergunta é: qual livro te deixou feliz? E, bom, vários livros me deixaram feliz, mas eu vou trazer um aqui que não necessariamente é uma história feliz, é uma história, enfim, super divertida, mas é exatamente o que me deixa feliz lendo, que eu amo ler. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. É o segundo livro que eu li dela. E ai, eu gosto muito de ler história de época e com um desenvolvimento de personagens e com uma disputa moral ali, né? Bom, esse livro vai contar a história de uma família onde o patriarca dessa família vai falecer e vai ficar essa mãe e essas 2 filhas
meio que desamparadas aí, né? E aqui nessa época a Jane Austen vai refletir sobre o papel do casamento, né? E como em todos os livros dela, ela reflete bastante sobre isso, em Razão e Sensibilidade ela também vai refletir. Então a gente vai ter essas duas irmãs procurando um casamento, mas mais que isso, procurando um amor verdadeiro. E elas vão se deparar ali com alguns relacionamentos. E a gente vai ter aqui uma grande dualidade entre a razão e a sensibilidade, né? No caso ali, o emocional. E como cada uma dessas irmãs tem algum lado mais forte desses sentimentos e como isso vai agir, né, em cima desses relacionamentos que elas estão construindo, em cima dessas, enfim, ciladas também, né, que elas estão se metendo e como a junção delas, né, e a união delas vai permitir que essa história se desenvolva melhor, assim, para não dar spoiler para vocês. Mas como sempre, Jane Austen, assim, com uma ambientalização incrível, com uma história que te faz entrar nela, que faz que você não queira largar o livro nem por um segundo, e eu amo ler ela, me deixa muito feliz ler ela, e foi incrível, mais uma história que me deixou super feliz de ter lido. Bom, um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, que surpreendeu também de certa forma, foi o Histórias Abençoadas, do Mia Couto, que é um livro de contos, né, que foram publicados primeiramente no jornal lá de Moçambique e que depois foi passado para o livro, e que são histórias que falam sobre a vida, né, em Moçambique após as guerras, o período de guerra, de neocolonização, de regimes autoritários que foram incentivados pela interferência de governos externos, né, de políticas externas. Mas apesar disso, apesar de não falar, né, sobre essas questões, vai mostrar na verdade como que o povo moçambicano reagiu e resistiu e sobreviveu e continuou, né, vivendo nessa terra, né, nesse local, né, tão identificado com eles. E são histórias maravilhosas, carregadas de uma simbologia, de uma questão da religiosidade, da alma humana. E a escrita dele tem uma força muito grande, né? A palavra parece que movimenta. E é incrível, é incrível. Me surpreendeu muito. E muitas histórias, assim, apesar de ter quase que um aspecto melancólico, né, eu fiquei muito feliz, né, nesse livro aqui, rapidinho, acabei devorando, assim, demorei para engrenar, mas depois que foi assim, nossa, foi muito legal. Quero conhecer mais também do autor. A próxima pergunta é qual é o livro, né, que tá aí esperando para ser lido nesse próximo semestre? E comigo eu vou trazer A Casa Holandesa, que é um livro que tá na minha wishlist desde o momento em que ele foi lançado, assim, ele tá na minha wishlist. E aí eu enrolei muito pra comprar ele porque ele tava bem carinho. E aí finalmente eu ganhei de presente ele esse semestre. E agora eu tava enrolado com algumas leituras que eu tinha que fazer, que estavam ali na minha TBR antes. Mas esse vai ser, com certeza, o próximo livro que eu vou ler. Eu tô muito ansiosa pra ler ele, eu não sei direito do que se trata, sei que é a história de dois irmãos. E sei que aqui a Casa Holandesa é uma casa personagem muito forte, pelo que eu vi, uma das mais incríveis aí da literatura contemporânea. E com certeza eu vou contar pra vocês depois como que foi essa leitura, mas ela é o que me aguarda, assim, e o que eu tô mais ansiosa pra ler no próximo semestre. Bom, a leitura, assim, que eu mais aguardo era ele, né, não tinha como. Não trouxe nada, eu li bastante coisa dele esse ano, mas esse livro aqui eu estava aguardando já faz um tempo, é o último livro que ele escreveu, e nem terminou de escrever, na verdade, por conta do acidente que ocasionou na morte dele. E o nome é O Primeiro Homem, e que pelo que eu vi, assim, não li resenhas, não li sinopse, mas eu acredito que fala sobre o pai dele, né, o pai dele que não conheceu,
que morreu quando ele era ainda muito jovem, 1 ou 2 anos. E, enfim, é um dos poucos livros ainda que falta, né? É o único da biblioteca que eu não li dele. E estou muito ansioso para ver o que vai ser nessa obra. Bom, e essas foram as perguntas de livros, assim. E como bônus, a gente vai deixar aqui alguns filmes e séries que foram preferidos nesse semestre. E começando pelo filme, o melhor filme, eu acho que um dos melhores filmes que eu vi esse ano e que eu queria indicar pra vocês é o Never, Rarely, Sometimes, Always. E é um filme difícil de engolir, assim. É um filme que ele fica travado na gente, ele fica ali por bastante tempo, a gente fica remoendo essa história. E vai contar a história de uma menina que ela vai tentar fazer um aborto e ela engravida, então ela e uma colega vão pra cidade grande, assim, elas moram no interior, para tentar executar esse aborto, elas ali sozinhas, pobres, carregando uma mala gigante, e elas vão atrás de conseguir fazer esse aborto. Então é um filme forte, é um filme que trava na garganta, mas é incrível, assim, eu acho que tem muito do que eu gosto, do sentimento que fica, do sentimento que ronda toda a história, e é aquilo que fica com a gente também. Então uma super indicação aí pra vocês verem. A gente vai colocar o nome dele aqui na descrição para vocês conseguirem achar ele mais fácil. Bom, meu filme favorito desse primeiro semestre foi o Farol. A gente não tá vendo muito filme, né? Eu, pelo menos, não tô vendo muito filme. Mas esse filme é um filme que tá na nossa lista fazia muito tempo. E a gente falou assim, tem que sair. Esse ano tem que sair. Foi um filme muito, muito massa. Apesar, assim, de dar um nó na cabeça, A né? gente não entendeu nada. De ficar assim, peraí, eu preciso de uns 2, 3 dias para tentar entender, porque é uma linguagem, uma carga semântica ali na conversa deles muito forte, né? Carregada de simbologia, de mitologia, mas a atuação, né, dos dois, do William Dafoe e do Robert Pattinson, foi assim, espetacular. E é um filme que fala sobre, não sei, uma disputa entre dois homens, mas que pode assim ser levada para inúmeros, né, percepções, inúmeras interpretações, né? E o final, aquele final mitológico do Prometeu, enfim, foi um filme muito, muito massa, mas que a gente precisa ver mais vezes, né, para tentar entender de verdade, assim, mas que me tocou, né, ficou comigo durante muito tempo. Se você tem aí algum vídeo que você viu interessante sobre o filme, ou se você pensou alguma coisa, né? Se você leu alguma coisa, deixa aqui de indicação, porque a gente ainda discute esse filme, a gente ainda tem que entender ele. E é engraçado que são dois filmes completamente diferentes, né? Mas que são filmes que passaram pra gente esse sentimento, assim, né? Em mim também ficou muito, nele ficou muito Farol. E é engraçado, né? O que a arte aí consegue fazer com a gente. E para finalizar, a melhor série que a gente viu esse ano, e tiveram várias, mas eu vou indicar para vocês aqui Mare of Easttown, que foi uma série da HBO que eu vi recentemente e vai contar ali uma história. A premissa da história é bem clichê, mas vale muito a pena ver, gente. Vai contar ali uma história de um assassinato de uma adolescente que acontece numa cidade ali de interior. E a gente vai ter a Mare, né, que é essa investigadora, tentando descobrir o que aconteceu. E misturado nisso a gente vai ter uma história sobre luto, né? Essa policial, essa investigadora, ela perdeu seu filho num suicídio. Então a gente vai lidar ali com família, com luto, com maternidade, com 1 milhão de questões em volta dessa investigação de assassinato. Então é uma história assim que a gente quer estar nela o tempo inteiro, que a gente fica completamente viciado e atordoado e pensando nisso o tempo inteiro. E vale muito a pena ver. A minha série favorita foi um anime, na verdade. Eu tô muito ruim de ver série, de ver televisão, né? Mas a gente assistiu, terminou Fullmetal Alchemist.
E foi incrível, foi Foi incrível. incrível. É muito. A gente viu a primeira versão, né? Completamente profundo, uma discussão adulta, reflexões sobre, né, de certa forma, vai falar sobre autoritarismo, nazismo, regimes autoritários do século XX, e tudo isso numa linguagem assim, lúdica, assim, para pessoas jovens, mas que foi muito interessante. Eu já tinha assistido, né, mais jovem, não inteiro, não completa a série, mas foi muito legal. Tem Tirando a um, parte da existência também, a questão filosófica ali, que vira um plot twist na história, carregado de né? uma carga filosófica, e até falei pra Vi que me lembrou muito da leitura do Homem Revoltado do Camus, né? Essa questão da morte, de aceitar a morte do outro. Tudo ali que a gente, de início, a gente criticou, a gente associava muito com uma ideia super liberal ali. No final, eles viram isso de cabeça para baixo, eles pegam, tipo assim, essa crítica aí que você fez, a gente tá pensando sobre Sim, ela, sim, sabe? E totalmente. olha o que existencial aqui que a gente vai dar para ela. Então é lindo, 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 é meio triste, mas é lindo, é incrível. É incrível. Ficou com a gente. Enfim, isso é um pouquinho dos nossos melhores do meio do ano, né, do primeiro semestre. Deixa aqui no comentário o que você achou. Comenta com a gente o que você viu, o que você viu de melhor. Se alguma coisa que a gente leu você também leu, ou alguma coisa que a gente viu você também viu. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, seguir a gente lá no Instagram também, que a gente posta muito conteúdo legal por lá. E é isso, agora vamos pro segundo semestre. Domingo que vem a gente se vê com mais vídeos.